Sejam bem-vindos, estudantes do nono ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Janaína Jardim, estou aqui para mais uma aula de história, juntamente com o professor Carlos Neri. Olá, professor Carlos. Olá, professora Genaína, seja bem-vindo à aula do nono ano. Galera, nono ano, vamos começar a estudar história. Então, vamos ver a habilidade de hoje, professor Carlos. Na tela para vocês, a habilidade da aula. Vamos lá. Vamos estudar, né? Vamos identificar e compreender o processo que resultou na ditadura civil-militar no Brasil e discutir a emergência de questões relacionadas à memória e à justiça sobre os casos de violação dos direitos humanos. Os objetivos da nossa aula: identificar e compreender o processo político que resultou na ditadura civil-militar no Brasil, discutir a emergência de questões relacionadas à memória e à justiça sobre os casos de violação dos direitos humanos, compreender as discussões ideológicas desenvolvidas no contexto da Guerra Fria. Ao final da aula, vocês farão uma avaliação. Vou colocar na tela. Olha que legal, agora você pode dizer o que achou das suas aulas. Então, no final da aula, vamos colocar um QR Code. Alunos, pais, professores, todo o corpo aí de gestão da escola pode avaliar a nossa aula. Então, vamos lá, professor Carlos. Uma Vamos ótima aula. lá, vamos dar continuidade à nossa aula de história. Nós estamos trabalhando aí a questão da ditadura civil-militar no Brasil, né, de 1964. E vocês estão lembrados onde nós paramos na aula anterior, né, quarta-feira, até onde nós chegamos aí no estudo, na compreensão sobre a ditadura civil-militar no Brasil? Paramos no governo do Jango, do João Goulart. E aí, até aonde nós construímos o conhecimento com vocês acerca aí do governo João Goulart? Bom, em primeiro lugar, o governo João Goulart, quando o Jânio Quadros ele deixa de ser presidente da República, quando ele renuncia o cargo de presidente da República, aonde que estava o vice-presidente João Goulart? Isso mesmo, ele estava na China. Então, quando ele vai à China e vai desenvolver aí as relações diplomáticas e comerciais com a China, governo socialista. Então, os Estados Unidos, as elites e as elites industriais, as elites militares, já ficam de orelha em pé. Por quê? Agora, é necessário a presença do vice-presidente para assumir a cadeira de presidente do Brasil, e ele está negociando com quem? Com os camaradas lá do outro lado, o viés socialista. Lembre-se que nós estamos estudando um período da história do Brasil que não está descontextualizada do mundo internacional. E o que está acontecendo no mundo nesse momento? No mundo pós Segunda Guerra Mundial? Exatamente, a Guerra Fria. E o que foi a Guerra Fria? Foi uma guerra não armada, foi uma guerra ideológica, onde dois sistemas de governos diferentes, opostos, óleo e água, não se misturam. Eles estavam lutando, né? Havia tensões aí pelo governo mundial. Afinal de contas, o mundo agora deve ficar do lado do grande vencedor da Segunda Guerra Mundial e também da Primeira, os Estados Unidos, capitalista, ou o mundo deve ficar do lado aí da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Lembra aí que foi a União Soviética que chegou primeiro em Berlim? E até muitos historiadores ou grupos de conversa, de debates e tal, vão dizer que foi a União Soviética que derrotou a Alemanha nazista. Então, para o mundo capitalista, esse olhar para a União Soviética, esse alinhamento econômico, político com a União Soviética, não é bem-vindo. E o João Goulart estava em missão lá na China. Ok? Quando ele volta para o Brasil, essas elites
não queriam que ele assumisse, né, a cadeira de presidente da República. Mas, num acordo, eles então aceitaram que João Goulart assumisse, desde que no Brasil fosse instaurado o parlamentarismo, não é isso? Parlamentarismo. Nós vamos daqui a pouco fazer um exercício sobre o parlamentarismo, né, para ver se vocês estão lembrados aí qual é a diferença aí de presidencialismo e parlamentarismo, mas o fato é que João Goulart assume o poder. Ok? E aí começam as suas propostas, as reformas de base, principalmente aí as reformas na área da educação, na área da saúde, na reforma agrária. E aí é uma unha encravada mexer com a questão da reforma agrária, ok? Então, o João Goulart, ele é acusado pelos seus opositores, e nós estudamos aí essa questão de quem que apoiava e quem que era oposto a João Goulart, e né, a oposição o acusava de estar alinhado aí com os interesses mais ligados ao socialismo, ok? Então, quem eram os opositores de João Goulart? Os opositores de João Goulart eram as grandes elites, as elites industriais, as elites comerciais, as elites militares. Quem que estava apoiando João Goulart? Uma massa popular, ele havia aí um apoio de uma massa popular, da sociedade civil organizada e também das baixas patentes do Exército, das Forças Armadas, porque havia também, nas reformas de base de João Goulart, também havia propostas aí para esses militares, né, que eles pudessem participar aí do pleito eleitoral. O fato é que os militares e as elites estavam descontentes com toda a mobilização que João Goulart estava fazendo, lá no comício da Central, né, no Rio de Janeiro, onde mais de 15 mil pessoas ali se unem, e acabam aí pela força da democracia pressionando, né, os poderes instituídos para que essas reformas acontecessem. E claro, qual foi o fim dessa história? O regime militar, que é o que nós vamos começar a estudar e entender um pouco mais a partir de agora, ok? Mas, para nós iniciarmos a nossa aula, depois dessa parte introdutória, nós sempre temos aí uma questão problematizadora, não errei mais, né? A questão problematizadora, disparadora, para que possamos aí analisar os conhecimentos prévios que vocês já possuem acerca da história. Lembre-se que a pergunta que vai entrar agora para vocês já vem estudando aí desde o 7º ano. Então, na tela, a questão disparadora é esta. O que você já leu, ou o que você já estudou, ou o que você já assistiu sobre os direitos humanos? Pergunta fácil, não é? Vamos lá, 1 minuto, 9º ano, participe aqui da aula de história no chat, que nós vamos aí valorizar as respostas de vocês, ok? 1 minuto, já voltamos. Voltamos.
Muitos estudantes utilizando a sua atitude historiadora para responder esta questão problematizadora. Olha, nós tivemos aqui, professor Carlos, a participação da professora Graziella. Ela disse que são direitos inalienáveis, básicos para a sobrevivência humana. Obrigada, professora Graziella. O Álvaro, ele respondeu, já assistiu o Código de Defesa do Consumidor. Interessante, né? Bem legal. O José, ele diz que é direito a saneamento básico. Muito boa essa resposta do José. O Isaac, direito de liberdade de expressão. A Maria Clara, ela acha que é o direito de ir e vir, que todas as pessoas têm. Ela acha, ela não tem certeza ainda. O Guilherme, ele diz que todos têm direitos iguais. E, assim, a maioria dos estudantes falando a respeito aí dos direitos. Legal, gente. Ó, tudo que vocês falaram estão dentro do contexto, ok? Agora, vocês estão lembrados quando foi que surgiu essa questão dos direitos humanos? Os direitos humanos, ele ocorreu, né? Ele aconteceu, ele foi promulgado debaixo de grandes revoltas. Nós podemos aí falar, por exemplo, né, da Revolução Francesa, em 1789, final do século XVIII, onde, de fato, essas ideias mais humanizadoras, mais de direitos inalienáveis, como foi colocado, né, ou seja, que não se pode negociar, não é? Direitos que são naturais, como o direito à propriedade, né, como o direito ao trabalho, o direito à terra. E claro, como que surgiu aí esse direito? Ele veio numa resposta aí à tirania lá na França. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo destruído, né, o mundo em frangalhos, crise econômica, as pessoas sem esperança no futuro, o mundo em ruínas, os direitos humanos saltam lá da Revolução Francesa e agora eles são promulgados aí pela ONU e o mundo aplaude a instituição dos direitos humanos como direitos inalienáveis e fundamentais. Então, os direitos humanos, o direito de todo homem, de todo cidadão, eles são direitos universais. Então, quando nós olhamos aí para a questão dessa mudança, né, da dinâmica histórica, do eixo político e econômico no Brasil, aí da década de 60, nós podemos relacionar muito bem aí com essa questão dos direitos humanos, ok? Mas nós precisamos, né, dentro dessa sensibilidade, porque quando nós trabalhamos a ditadura civil-militar, professora Janaína, quando eu chego no sertão, eu gosto muito de ir no sertão, e quando eu entro numa barbearia, lá, as pessoas mais idosas, eles estão conversando sobre a ditadura militar. Eles estão fazendo análises aí dos últimos presidentes da República. Então, é um tema contemporâneo que ainda mexe com a nossa sensibilidade, Sim, não é muitas verdade? pessoas passaram, né. Hoje nós temos aí muitos, minha mãe, por exemplo, ela durante a ditadura, ela tinha 20 anos, então muitas pessoas hoje, elas participaram desse momento histórico, então elas têm muitas histórias, muitos relatos para contar. Professor Carlos, inclusive, os estudantes estão falando muito aqui no chat a respeito do saneamento básico, que também faz parte aí dos direitos humanos, eu achei muito Sim, interessante. claro, sempre faz o direito, né? A questão aí do saneamento, da água, né? Da eletricidade, da saúde, da atenção básica de saúde. Isso é muito importante. Como eu disse para vocês na questão anterior, todas as respostas que vocês estão aí fornecendo, né? Da intelectualidade de vocês, está alinhado dentro dessa questão dos direitos humanos, ok? Mas, estudantes, nós temos o objetivo de focar nas habilidades. Por essa razão, trabalharemos nesse exato momento a competência leitora e escritora e leremos esse texto na tela. Após a deposição do presidente João Goulart, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, deveria realizar novas eleições. Mas
Os militares acreditavam que a intervenção seria a melhor ação a ser executada. Por essa razão, o governo formado pelo tenente brigadeiro Francisco de Assis Correia de Melo, o general Arthur da Costa e Silva e o almirante Augusto Rademacher, decretou o Ato Institucional número 1, em 9 de abril de 1964. Esse documento, que possuía 11 artigos, foi o responsável pela reorganização do poder legislativo. O Ato Institucional número 1 dava ao governo militar a autoridade para cassar mandatos e suspender direitos políticos de toda e qualquer pessoa ou instituição que se erguesse em resistência ao regime. O Ato Institucional número 1 instituiu eleições indiretas no país e quem assumiu a cadeira de presidente foi o general Humberto de Alencar Castelo Branco. Exatamente isso. Veja só. Durante esse período da ditadura militar, os atos institucionais eles foram a principal ferramenta, né? O principal instrumento de ação jurídica do regime militar. Qual era aí a preocupação das elites e qual era a preocupação dos militares ao proporcionar aí executar o golpe? O Brasil está se aliando, está em alinhamento com a ideologia socialista da União Soviética. É importante lembrar disso. Isso afetava diretamente os interesses norte-americanos no país e também afetavam os interesses das indústrias, dos industriais, dos grandes capitalistas e também dos grandes proprietários de terra. Haja vista que a reforma de João Goulart batia de frente, né? A reforma agrária batia de frente com o interesse desses grandes proprietários. Então, a massa defendia as reformas, mas havia aí, ideologicamente falando, partindo do ponto de vista dos Estados Unidos e da elite, um perigo ideológico aí. Gente, seguinte, nessa época, era muito complicado você dizer que era de direita ou esquerda. A esquerda, as pautas dos mais pobres, dos mais necessitados, a pauta ali dos trabalhadores, estava realmente ali à esquerda, e era essa a proposta de João Goulart, atender a essa população. Mas, se você dissesse que apoiasse essas propostas, se você fosse identificado como uma pessoa de esquerda, você automaticamente estaria associado ao comunismo russo, à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E se você falasse que era de direita, você estava aliado ao capital estrangeiro, aos Estados Unidos e ao interesse dos grandes proprietários e dos grandes industriais. Nós não faremos juízo de valor e nem interpretações, porque cabe a você, estudante, na sua atitude historiadora, estudar e investigar esses pensamentos ideológicos para que você, de maneira autônoma, possa fazer a sua decisão. O fato é que, na década de 60, se você pensasse de uma maneira, você estaria aliado à União Soviética. Se você pensasse de outra, você estaria aliado ao interesse do grande capital. Portanto, mesmo se isso não fosse o seu interesse, se a sua posição política naquele momento, de você mesmo, vindo da sua mente, da sua concepção, não partisse do pressuposto desse alinhamento ideológico da Guerra Fria, mas você seria taxado ou de comunista ou de liberal. Então, gente, não havia alternativa. Os militares assumiram o poder,
O general Humberto de Alencar Castelo Branco, que nós lemos aqui, assumiu o poder. E aí, num grupo aí, eles instauram o ato institucional número 1. É dissolvido o Congresso Nacional e, a partir daí, os militares têm na mão o governo do país. E o ato institucional número 1, o que ele fazia? Ele é considerado aí um ato jurídico de transição da democracia para o governo militar. Por quê? Porque esse ato institucional, ele dava poderes jurídicos aos militares, enquanto participantes do poder executivo. Ele bloqueou as eleições diretas e afastou a população do voto, fazendo com que a eleição do presidente da República fosse indireta. Nesse período, nós já havíamos voltado ao presidencialismo, né? Falando aí do parlamentarismo e do presidencialismo. Quando João Goulart assumiu debaixo do parlamentarismo, ele teve os seus poderes reduzidos, não é? Ele passou a ser chefe de Estado, e aí a parte mais interna ficava com o chefe de governo ou o primeiro-ministro. Mas depois houve um plebiscito, e aí João Goulart, ele recuperou os seus poderes de chefe de Estado, chefe de governo, como presidente da República, e depois aí do grande comício que ele realizou, houve o golpe militar de 1964. Então, para nós compreendermos, o ato institucional número 1, ele é como se fosse um rito de passagem para o poder dos militares nesse momento histórico que nós estamos falando. Mais uma atividade na tela. Em 1967, após o governo de Castelo Branco, assume a presidência Arthur da Costa e Silva, que, apesar de adepto à doutrina de segurança nacional, enfrenta uma intensa oposição dos estudantes, operários, artistas e intelectuais, além de partidos políticos clandestinos que foram extintos pelos atos institucionais na instauração do bipartidarismo, ou seja, acaba todos os partidos políticos e fica apenas o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e a ARENA, Aliança Renovadora Nacional. Em junho de 68, data primordial para estudarmos o regime militar, a morte do estudante Edson Luiz Lima Souto desencadeou a passeata dos 100.001, dos mais representativos exemplos de contestação ao regime. A passeata dos 100.000, um dos mais representativos exemplos de contestação ao regime. Em dezembro do mesmo ano, é decretado o ato institucional número 5. Perceberam aí, gente? Por que será que aí que o Arthur Costa e Silva foi tanta pressão em cima dele, né? Por que tanta antipatia, professora, sobre o presidente Costa e Silva? Porque ele foi chamado presidente da linha dura, ok? Desde o princípio, né, os militares eles vêm perseguindo aqueles que se opõem ao regime. Se opor ao regime, você pode ser associado aí ao comunismo. Então, havia já uma crescente oposição a todos aqueles que não concordassem com o movimento civil-militar. Mas, quando Costa e Silva assume, começa-se uma pressão muito maior. Por quê? Vocês estão lembrados aí dos problemas que foram acarretados desde Juscelino Kubitschek até o João Goulart? Alta da inflação, desvalorização da moeda, dependência do capital estrangeiro. E aí, os militares, primeiro com Castelo Branco, depois com Costa e Silva, eles começam uma política de arroxo. E aí, nessa política de arroxo, vai ter um grande problema, porque o salário não acompanha a inflação. E se o salário não acompanha a inflação, os preços aumentam, mas
o dinheirinho que está lá no bolso não rende não, meu querido. A partir daí começou uma intensa movimentação de contestação a esse plano de arroxo salarial, principalmente com as greves desencadeadas em Minas Gerais, com mais de 2.000 trabalhadores que pararam as siderúrgicas, e também a paralisação da Cobrasma em Osasco, onde mais de 3.000 trabalhadores cruzaram os braços para poder protestar contra essa política que estava deixando o pobre mais pobre. E de que maneira o Costa e Silva respondeu todo essa intensidade, essa tensão aí à sua política? Ele sentou na mesa para negociar? Será? Vamos ver na próxima tela. Ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo correspondente fica autorizado a legislar em todas as matérias e exercer as atribuições previstas na Constituições ou na Lei Orgânica dos Municípios. Artigo 3º. O Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar, preste atenção, a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Ou seja, a Constituição aí não está valendo. O governo federal pode intervir no governo estadual e municipal. No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, preste bem atenção nesses detalhes, poderá suspender os direitos políticos de qualquer cidadão pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. A suspensão dos direitos políticos com base nesse ato importa simultaneamente em 1. Cessação do privilégio de foro por prerrogativa de função. 2. Suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais. Um ataque direto às centrais sindicais. Proibição de atividades ou manifestação sobre o assunto de natureza política, ou seja, boca fechada, ninguém fala nada, ninguém tem poder de crítica, ninguém pode fazer nem sequer piada com o governo. Aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares, domicílio determinado. O artigo 7º, o Presidente da República, em qualquer dos casos previstos na Constituição, poderá decretar o estado de sítio e prorrogá-lo, fixando o respectivo prazo. Artigo 10º, fica suspensa a garantia de habeas corpus no caso de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Viu aí o que aconteceu? Não houve negociação. E claro, a morte lá do estudante, do Luiz, ele se tornou um símbolo da luta e de resistência. Vocês viram que lá na leitura do artigo, do ato institucional número 5, é promulgado ali que pode se realizar estado de sítio? Na morte do estudante, milhões de pessoas se reuniram para protestar contra o regime. E a missa que foi feita na cidade, a missa na igreja de Candelária, no Rio de Janeiro, aconteceu exatamente isso. Os militares cercaram a igreja e os estudantes estavam todos lá dentro. Quando os estudantes saíram da igreja, houve confronto ali. Então, gente, quanto mais opressão, mais resistência. Eu estava lendo esses dias o hino francês que fala para a população, para o povo, para os cidadãos se levantar contra
a tirania. Então, toda essa mobilização da sociedade civil organizada, dos grupos de estudantes, de apoios, né, inclusive aí das comunidades de base, né, que trabalharam junto com aqueles que tinham ali a capacidade maior de lutar, de ir para frente, de reivindicar. Houve aí nesse período também muitos artistas que começaram a cantar, a escrever charges, artigos contrários ao regime. E a partir do momento que nós lemos o ato institucional número 5, nós voltamos à pergunta inicial ou à questão disparadora no início da aula, aonde nós falamos dos direitos humanos, da questão da liberdade, da igualdade e também a questão da fraternidade entre os povos. Então, essa nossa leitura que nós fizemos, nós podemos aí associar lá com os direitos humanos, ok? Próxima tela, gente. O ato institucional número 5, o AI-5, foi o quinto de 17 grandes decretos emitidos pela ditadura militar nos anos que se seguiram ao golpe de Estado de 1964 no Brasil. Os atos institucionais foram a maior forma de legislação, até mesmo maior que a própria Constituição, durante o regime militar, dado que, em nome do Comando Supremo da Revolução, a liderança do regime, derrubaram até a Constituição da nação e foram aplicadas sem a possibilidade de revisão. O AI-5, o mais duro de todos os atos institucionais, foi emitido pelo presidente Arthur da Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968. Isso resultou na perda de mandatos de parlamentares contrários aos militares, intervenções ordenadas pelo presidente nos municípios e estados e também na suspensão de quaisquer garantias constitucionais que, eventualmente, resultaram na institucionalização da tortura, comumente usada como instrumento pelo Estado. Legal? Vamos então fazer mais uma atividade. Chegue mais perto da tela aí, se você não está conseguindo enxergar, chega um pouquinho mais perto da TV, do aplicativo, porque nós iremos fazer agora esse exercício de interpretação e de localização de informações explícitas no texto. Usaremos aí a competência leitora e escritora. Fonte 2. Uma pergunta que vocês estão cansados de fazer. Tinha tortura no DOI-CODE do 2º Exército? Eu digo que institucionalmente não. Mas eu imagino que possa ter havido. Eu seria inocente e ia bancar o idiota na frente de vocês se dissesse que não. Depoimento do coronel reformado Pedro Ivo Moésia de Lima à Comissão Nacional da Verdade, em 9 de setembro de 2014. Bem recente, ok? Fonte 3. No tocante às várias denúncias de graves violações dos direitos humanos ocorridos no DOI-CODE do 1º Exército, 2º Exército, é exemplificador. O relato da historiadora Dulce Chaves Pandolfi, ex-militante da Ação Libertadora Nacional, ALN, segundo o qual, durante os mais de 3 meses que fiquei no DOI-CODE, foi submetida em diversos momentos a diversos tipos de tortura. Uma mais simples, como socos e pontapés, outras mais grotescas, servi de cobaia para uma aula de tortura. Item 154, arquivo também, depoimento da Dulce Chaves Pandolfi à Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, ocorrido na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ALERJ, em 28 de 5 de 2013. São depoimentos da Comissão da Verdade. Agora, como nós estamos preocupados aí com as nossas habilidades, vamos voltar o texto para fazermos a análise.
Qual o assunto tratado nas duas fontes? Primeira questão. Qual a relação entre os dois textos? Preste atenção. Qual o assunto tratado nas duas fontes? Qual a relação entre os dois textos? Leia novamente, 2 minutos, já voltamos. Voltamos. Os alunos estão participando bastante do chat, professor Carlos, todos respondendo com bastante coerência. Temos aqui a participação do professor José, professor Rose Telma. Desculpa se eu falar errado, que vem resumido aqui o nickname de vocês. Então, ele está dizendo que é a violação dos direitos humanos. A professora Neide, ela disse que é a ditadura e seu caráter truculento e a ausência de liberdade. Os estudantes, Ismael, ele disse que a primeira resposta é a ditadura militar, a segunda, a crueldade da mesma. O Gabriel, a primeira resposta, a violência durante a ditadura militar brasileira, e a segunda resposta, os dois tratam do mesmo tema, a ditadura militar. Muitos estudantes aqui no chat estão se referindo à tortura e às crueldades cometidas durante esse momento da história, que inclusive impactaram muito na questão dos direitos humanos, não é isso, professor? Exatamente. E olha, essa juventude está ligada e é inteligente. Porque desde o 7º ano, desde manhã, né, vocês podem até aí também nos seus estudos ver as aulas aí do 7º ano, do 8º, né? É importante estudar. E os estudantes têm falado muito em questão de liberdade, né, professor? Sim. Liberdade, igualdade de direitos. Então, parabéns, gente, aí pela consciência que vocês estão adquirindo, mesmo ainda jovens, ok? Próxima tela, atividade para casa. Sempre tem atividade para casa. Você vai elaborar aí mapas mentais coloridos, criativos, sobre as formas de resistência promovidas contra o regime militar. As formas de resistência que foram promovidas sob o regime militar. Pode ficar à vontade para criar e organizar as informações, ok? Aqui nós temos também um grupo de pesquisas aí que você pode fazer, você tira print da tela ou assiste a aula depois. Tem vários links com várias informações, vídeos, onde vocês poderão se aprofundar sobre o assunto. E olha, hashtag eu no CMSP, mande para nós as atividades, porque tem umas escolas parceiras muito legais que estão nos mandando atividade e os estudantes têm ficado muito contentes em ver aí os seus trabalhos sendo publicados aqui no Centro de Mídias. E para encerrar,
nós vamos para o protagonismo juvenil, os trabalhos aí da Mirela Beatriz, da Franciele Cristina, da professora da escola de tempo integral, professor Edgar Melo Matos de Castro, São José dos Campos. Esses alunos são orientados pela professora Iris. Essa escola tem sido parceira aqui nossa no Centro de Mídias. Parabéns, professora Iris, parabéns, professores, grupo gestor da escola, parabéns, Mirela, parabéns, Franciele, continue aí com essa letra linda, caderno organizado, muito bom. E aí, você pode agora, no final, fazer a avaliação da aula, ok? Fazer a avaliação da aula com o QR Code, né? Você pode aí entrar aí numa tela e aí você pode fazer sua avaliação para que nós, claro, com certeza, possamos estar aí ampliando e aperfeiçoando as nossas práticas didáticas, ok? Por hoje é só. Muitas emoções estudando a ditadura civil-militar, mas na próxima aula tem mais. Gente, aproveite a sexta-feira e estudem com consciência, ok? Até a Professora, próxima, nono ano. se cuidem, gente. Tchau.